A gente começa com passo a passo de artesanato. A Ria já está aqui conosco. Tudo bom, meu amor? Tudo bem? Obrigada Boa pela tarde, presença, tudo viu? jóia, obrigada. Rê, você aproveitou aí esses dias de carnaval pra Olha, eu já descansar? customizei minha camiseta. Então não descansou, você Não, produziu bastante. Produzi, olha lá que legal. Você sabe que a É uma maioria das dica artesãs boa. fazem isso. É, a gente fica lá trabalhando. Não consegue, né? Desligar Não. e aproveita aí o feriadão aproveita. prolongado para agilizar as Isso. produções. Aí eu aproveitei e customizei também pro Ficou carnaval. linda, Ó, uma boa adorei. ideia. Eu já vim com ela já para dar ideia, ó. O pessoal pode aproveitar agora, Pode o último dia, aproveitar. né? Isso, de dá carnaval. tempo ainda, dá tempo. E mesmo fora do carnaval, porque ficou bem bonita, viu, minha amiga? Eu usaria aí o ano todo. É verdade. Não só no carnaval. Parabéns. Legal, obrigada. Pela criatividade. Hoje tem uma bolsinha versátil, né, Rê? Isso. Dá para fazer ela manicure, né? Coloca uma toalhinha para quem gosta de... Às vezes sai do serviço, vai direto, né, para o salão. Aí tem Olha, os cabe bastante coisa, acessórios. gente. Tá vendo? É funda, olha. Ela tem os acessórios de esmalte, às vezes que você gosta para carregar a cor. E eu o gostei do alicatinho. bolsinho. Aí uma toalhinha, Uma né, para toalhinha. carregar. Tem gente que também gosta de transportar pasta de dente, escova de dente na kit bolsa. de higiene bucal, né? Isso, também dá também. Como você montou, Rê? Então, vamos lá. Você vai escolher 2 tons de tecido, né? Um composê bem legal que você goste. A medida para esse primeiro passo, a gente precisa de 50 centímetros por 30 centímetros de largura. O tecido principal, ele vai na manta R200, tá? Que eu gosto de usar, que ela fica mais encorpadinha, o trabalho fica melhor. Os moldes eu já disponibilizei, tá? Para o pessoal imprimir lá depois. RS21 Play, acesse e Isso. faça o seu cadastro. Isso. Então, pegando a medida que eu passei dos 30 por 50 centímetros, colocando o tecido direito com direito, nós vamos riscar, a princípio, o molde no lado avesso do tecido do forro. Então, tá no avesso do tecido de forro, tá? Coloca o molde sobre o tecido e nós vamos riscar só essa parte superior aqui, ó. Em cima aqui, ó. Risca, contorno, tá? Riscou, tira o molde. Aí nós vamos na máquina e vamos passar uma costurinha, fazendo reforço no início e no final. Costurou, nós vamos vir depois da costura com a tesoura, recortar o excesso, deixando meio centímetro. Deixando uma margem de meio centímetro. Tirou. O tecido do forro, ele vai para trás. Ele vai para trás da costura, ó. Ele já vai ficar vincado aqui à medida que a gente precisa. Pode rebater a costura na máquina, faz uma costurinha rebatendo aqui em cima, olha. Faz uma costura de máquina. Rebatido a costura, a gente vai pegar novamente o molde e a gente vai colocar por cima e agora com o tecido direito virado para cima. Posiciona o molde e nós vamos riscar a parte de baixo dele agora. A gente vai vir aqui, ó, vamos riscar a parte de baixo dele, para ele ter a medida embaixo. Riscou o molde, a gente vai pegar uma agulha e nós vamos fazer um alinhavo para esse tecido não sair do lugar. Puxa, na viagem deu uma bagunçadinha Enroscou? aqui. Aqui, ó. Isso. Usar aí um pedacinho aqui só para mostrar. De toda a família, né? Aproveitando esse feriadão prolongado. Muita gente gostoso, acompanhando aí né? junto com o maridão, com os E filhos. essa é uma dica legal para o uso dia a dia, o pessoal que gosta em casa de estar costurando. E para dar de lembrancinha. De lembrança. Porque é uma bolsinha versátil. Versátil. E dá pra gente colocar item de higiene pessoal, né? Higiene bucal, quem gosta item de costura. Isso, e quem gosta de ir no médico, carregar um bordadinho, um crochêzinho, cabe uma tesourinha na frente. E aí dentro pode colocar as linhas, agulhinha, né? E leva a o kit tesoura pra e ir leva fazer o para esperar, né? crochêzinho. Na hora da consulta, tá lá.
Uma graça. A gente descansa, como fala? O ditado, a gente descansa carregando pedra. É verdade, então, isso mesmo. A gente, né? Tá esperando, né? Tá o atendimento do médico já vai. Então, dentro desse risco aqui, a gente vai fazer um alinhavo para ele não sair do lugar. Então, a gente vai alinhavar todinho o contorno para dentro do risco. Para dentro do risco. Vou soltar aqui. Vamos fazer esse alinhavo, margeando todo o risco que a gente fez do lado direito. Feito isso, a gente vem com a tesoura novamente e a gente vai recortar no risco. Quando recortar no risco, eu vou acabar aqui para a gente visualizar. Como se eu já tivesse alinhavado aqui, tá? Todinha a volta. Quando a gente alinhava, você vai recortar o forro, ele vai estar certinho embaixo, tá? Já vai ficar tudo junto aqui, ó. Então, essa parte já é do bolsinho que a gente guarda ou o alicatinho ou a tesourinha, é o bolso da frente. Nós vamos pegar esse molde, nós vamos dobrar ele pelo lado do avesso. O direito fica aqui pra fora, ó. E a gente vai alfinetar ele para não sair a posição. Alfinetou as pontinhas aqui. O alfinete na hora de costurar é muito importante, viu? Não deixa de usar alfinete. Alfinetar tudo direitinho antes de costurar, antes de recortar, para não sair nada errado. Esse molde nós vamos pegar por esse lado reto aqui dele e nós vamos marcar 10 centímetros com a régua. Vou fazer uma marcação aqui de 10 centímetros. Nessa marcação de 10 centímetros, nós vamos passar uma costura pro lado direito mesmo, tá? E aí ele vai estar assim, olha, já essa peça aqui. Ele vai estar costuradinho, ó, onde eu risquei. Aí já tiro os alfinetes. Quando você abrir a peça, ela vai estar assim, olha. Esse bolso aqui, a gente vinca ele, a gente vai abrir. Ele já formou o bolsinho do alicate ou da tesoura. Na máquina, a gente vai passar uma costura margeando esse bolso, para ele não ficar arrebitando para cima, a gente passa uma costurinha aqui, ó. E uma dica legal, você não vem com a costura de cima para baixo, porque o tecido franze. A gente tem que vir com a costura de baixo para cima, bem na beiradinha, e fazendo um reforcinho em cima, para não ficar forçando e a costura abrir. Então, costura aqui e costura desse lado aqui. Aí, esse bolsinho da frente, a gente vai reservar ele. Nós vamos fazer o bolsinho das costas agora. Que foi onde você guardou que é onde a gente guarda, né? A toalhinha. Tá? Eu uso filó, que a gente chama de filó, ele parece um tule, mas é um tule um pouco mais grosso. Eles chamam de filó. Pode ser feito também com plástico, aquele plástico cristal, quem gosta de trabalhar também pode estar fazendo. A medida dele é 20 por 20, eu também já deixei tudo certinho lá, as medidas anotadas, tá? Quem depois acessar lá já vai ver que tá tudo anotadinho. E falando em filó, daqui a pouquinho o Filó Frigo estará conosco, isso, ao vivo. Coisas lindas também, os trabalhos dela lindo, estão né, lindos. de fralda. É. Já, já. E então nós vamos cortar o filó aqui de 20 por 20. Perfeito. Tá? O viés, a gente coloca um viezinho para dar um acabamento nele de um dos lados, de 5 centímetros por 20 centímetros. Esse viés é costurado pelo avesso do tecido em um dos lados do filó. Costura uma linha reta, um pezinho de máquina, para ficar um vivo. E a gente vai dobrar ele na mão aqui. Dobra, vira para o outro lado e dobra aqui também. Do lado direito também é passado aqui uma costurinha.
para fixar ele, né? E para arrematar. Então, em um dos lados, vai ter uma costurinha de máquina reta aqui. Então, nós temos já os 2 bolsinhos prontos, o da frente e o das costas. Aí, a gente vai fazer o corpinho da bolsinha para adaptar os bolsinhos, ok? Seguindo o molde e as medidas, não tem como errar, né? Não, não tem. Facinho. É bem facinho, é. E assim, é sempre trabalhinhos assim em tecido, sempre passando a ferro, alisando o tecido, alinhando tudo, enquadrando, recortando direitinho no risco, que não tem erro, tá? Vai dar presente, gente, uma dica bem legal. É, vai estar sempre bem certinho. Então agora a base dela. Agora é isso, a basezinha, o corpinho onde a gente vai aplicar os bolsinhos. Eu também deixei a medida lá, como o molde estava, eu não consegui, quando eu escaneei, não consegui colocar numa folha 4. Ele passa um pouquinho da medida. Então, quando for passar em casa para uma cartolina, dá uma verificada se a medida dele, a altura de 33 centímetros, se vai ficar certinho para poder encaixar direitinho o bolsinho, tá? Aqui é 33 por 20? Isto, por 20. Ok. Tá bom? Então, 33 de altura e 20 de largura. A gente pega o tecido principal, também a gente vai colocar em cima da manta R2. Nós vamos colocar o molde. Colocou o molde, a gente vai riscar o contorno dele todinho. Risca ele todinho. E nós vamos alfinetar, depois desse risco, que ele tem que ficar bem esticadinho. Se tem um ferrinho perto, também já vai lá, dá uma passadinha. Alfinetou, a gente também vai ou alinhavar ou passar uma costurinha de segurança em volta, para esse tecido estabilizar e não sair do lugar. Então, passou uma costurinha. Essa você já passou, né? É, eu já passei. Ó, gente, repare, tem a costurinha aqui, ó, com a linha É uma preta. costurinha de alinhavo que a gente chama. A gente aumenta a largurinha do ponto, que se precisar tirar, você pega a linha e puxa e ele sai, tá? É uma costurinha de alinhavo. Aí, nesse passo, a gente também agora recorta no risco, porque todos os moldes estão com margem de costura. Então, a gente vem aqui, ó, e recorta no risco. Ele já vai ficar certinho à medida que a gente precisa. Ok? Eu já trouxe um passo adiantado, para não ficar recortando aqui. Só para adiantar. Ele já vai ficar certinho, tá? Recorta toda a volta dele. Então, neste lado principal, a gente vai colocar o filó, o bolsinho de filó. Porque como depois eu desviro a peça, ele fica atrás e o bolsinho de alicatinho fica na frente. Então, o filó é colocado do lado principal. Alinha ele certinho na lateral, a volta toda, alfineta para ele não sair do lugar. Bem alfinetadinho. E a gente vai passar um zigue-zague nesse U aqui, olha, para o filó não sair do lugar. Que ele pode, na hora de você costurar a lateral, ele virar, fazer prega e depois ele é ruim de desmanchar porque a gente não enxerga, né? O filó, ele é ingrato, a gente não enxerga. Aí ele vai ficar assim, olha. Já alinhavadinho o contorno, tá, ó? Ele tá todo alinhavado aqui. Ok? Até aqui acho que tudo bem, né? Sim, tranquilo. Então, podemos seguir. Aí o próximo passo, em cima do filó, é que tem uma ordem de montagem, tá? Seguindo essa ordem não tem erro, ele vai sair direitinho. Esse bolsinho que nós fizemos do alicatinho, ele vem por cima do filó. Então a gente vai debruçar aqui, olha, colocar o tecido direito com direito e ele vem aqui por cima. Nessa parte aqui de baixo, alinhar também ele certinho, né? Que tudo tem 20 de largura. Alfinetar, que ele não saia do lugar. E nós vamos passar uma costura de segurança aqui embaixo. Só nessa base reta aqui do trabalho. Aqui em volta a gente não costura nada ainda,
Então, nessa base reta aqui do trabalho, a gente passa uma costura. Aí ele vai ficar assim, ó. Ele vai estar costurado aqui, ó. Então, tá vendo? Ó, tem o bolsinho do lado direito, no tecido principal, o bolsinho, e o bolsinho do alicate sobre o filó, com uma costura na base dele. Também alfinetar direitinho. Aí nós vamos pegar o tecido do forro. O tecido do forro, como tudo aqui tem 20 e aqui tem 33, eu sempre gosto de trabalhar com o forro um pouco maior. Então aqui no caso o forro tem 23 e aqui tem uns 34, 35 centímetros de altura. Que é mais gostoso a gente trabalhar com o forro maior, para a gente não ter que ficar vendo se está pegando um tecido, se não está pegando. Então o forro ele está numa medida de 23 por 35, tá? E a gente vai pegar esse trabalho e nós vamos debruçar ele aqui em cima, ó. Ele vai estar debruçado aqui, ó. Tá vendo que está sobrando o tecido do forro. E eu deixo um pouquinho maior na parte, na base aqui, onde depois eu vou ter que fazer o invisível. Deixa o tecido do forro um pouquinho maior, deixa sobrando mais do que em cima, ó. Mesma coisa agora, põe bastante alfinetinho, todo mundo junto. As meninas brincam que eu falo todo mundo junto, são todos os tecidos juntos, tá? Queria mandar um beijo para as minhas alunas todas. Claro, Rê, vou aproveitar e mandar beijo folga, também. Que de terça-feira eu tenho a turminha lá fiel. Então hoje terça estão de carnaval. todas de folga. Um beijo para todas, viu? Um beijo, obrigada. Todas acompanhando, prestigiando o nosso programa. Com certeza, Obrigada já coloquei. pelo carinho. Falei, não tem aula presencial, mas tem aula na Tati. Então, tá certo. E que vamos bom, lá. né? O Brasil todo, então, hoje está tendo aí o privilégio de aprender. assistir, Hoje com a vamos Rê lá. trazendo uma super dica, uma bolsinha versátil. E como a gente disse na abertura, você pode dar a função que você preferir. E Sim. isso que é legal, né? Porque dependendo da nossa necessidade, sim. a gente aproveita ali. Legal. E debruçamos, alfineta direitinho. Agora nós vamos passar uma costura margeando o que não foi costurado ainda, que essa base já foi costurada. Então nós vamos costurar da lateral, fazendo reforço, costura todo o contorno. Essa costurinha que vocês estão vendo aqui é aquela costura de segurança que a gente estabilizou o tecido, tá? Não é ainda a costura final. E margeando ela, nós vamos passar agora a costura final. Tá. Costurou, fez reforço dos dois lados, aí nós vamos recortar todo o excesso. E eu vou deixar essa parte de baixo aqui maior, tá? Pra gente fazer depois o invisível. Você vai fechar depois com o pontinho Com invisível, pontinho né? invisível pro lado de dentro. Que a gente consegue, principalmente quando a gente usa plástico para fazer esse bolsinho, essa abertura toda é importante para a gente poder puxar o plástico. Senão ele acaba rasgando, porque ele fica microserrilhado na hora de costurar e a gente acaba rasgando. É uma peça rápida, fácil, porém a gente precisa prestar atenção na posição dos bolsinhos e na ordem da montagem, tá? Seguindo a ordem, ele não sai errado. Tirar os Por isso que você até alfinetes. reforçou, né? Todas essas etapas. Todas as etapas, isso, a posição, colocação dos bolsos, né? E quem quiser rever a montagem completa, como de costume, né? A gente tem anunciado aí desde o início de fevereiro. Todo o material do mulher.com, os artesanatos e as receitas estão disponíveis na nossa plataforma, o RS21 Play. Você pode acessar e fazer o seu cadastro. E quem gosta de miniaturas, que tem bastante aluna que gosta de fazer tudo pequenininho, pode reduzir o molde e fazer um menor. Eu trouxe um que eu reduzi o molde. Olha o da ponta aqui. Delícia. Olha que fofo, gente. Obrigada. Só não coloquei o bolsinho atrás porque não cabia a toalhinha, né? Mas É aquela mesma reduziu, dobra. Isso. E aí ela fez Reduz sem o o bolsinho. molde e dá pra fazer também, Também tá? dá pra pôr tesourinha ou alicatinho de unha, enfim. É, legal. Uma graça. Até masculina dá pra fazer, viu, Tati? Para os e tem homens que estampas tão gostam de lindas, né? carregar, às vezes, uma tesourinha no carro, né? Às vezes, para alguma Bonita a eventualidade. miniatura também. Legal.
Aí nós estamos desvirando a peça, tá? Ela tava aqui, ó, né? Deixa eu virar ela de novo, que eu fui conversando e virando. Imagina. Ó, então ela tava aqui, a gente recortou o excesso, colocar a mão aqui por dentro e a gente vai virar toda a peça pro lado direito. Ajeita bem lá. Acomodou. E a gente vem por aqui e aqui vai ser o invisível, ó. Aí eu já iria fechar com o pontinho Já invisível. fecharia com o ponto invisível. Dobra, por isso que eu gosto de deixar o tecido maior, que é mais fácil. Dobra e dobra. Aí vem aqui, já faz o pontinho invisível, arrematando, ele ficou arrematadinho. Agora a gente vai ter que... E agora a gente novamente, vai virar né, desvirando. novamente, ó. Entre um Pro bolso e bolso outro. sair, tá. Isso. Ó. Acomodando bem os fundos, né? Depois a gente vai ajeitando com a pontinha da tesoura, uma agulha grande. Olha aí, ó, peça pronta. Ajeitando bem os cantos. Uma graça. Aí eu gosto de rebater a costura, né, no final, de fazer uma costurinha de arremate aqui em cima, ó. Um arrematezinho, rebate a costura, aí pode estar colocando ou botãozinho tic-tac, ou um botãozinho magnético, o que a pessoa tem de preferência em casa. E arremata fechando com um botãozinho. Espetáculo! Peça, não é? Olha lá. Começamos bem a nossa terça-feira aí de carnaval, mulher.com. Beleza? Lindo. Eu vou aproveitar, Se alguém gente. tiver alguma dúvida, vou divulgar também os depois contatos. pode estar. Todo mundo que quiser falar com a Rê, quem quiser tirar dúvidas. E eu vou pedir para nossa equipe mostrar, a gente tem trabalhos tão lindos, os coelhinhos, né, já na contagem regressiva, né? A gente já começa, acabou o carnaval, agora a gente começa a Já pensar pensa na Páscoa. Uma graça, a bolsa também linda, os outros modelos de bolsinhas, né, necessaire. necessaire, bolsinha, né? Todos os contatos da Rê sendo divulgados. Quem quiser falar com a nossa professora. E as nossas internautas também podem ir no Facebook, no Instagram. Isso. Como é que o pessoal te acha, Rê, nas redes sociais? É Regina Patchwork de Garagem, eu coloquei, porque eu costuro tudo na garagem. Então eu coloquei meu nome e já faço os Oportuno, né, propício. Regina Patchwork de Garagem. De Garagem, isso. Todo mundo vai lá prestigiar. Muito Obrigada. obrigada, viu, meu amor? Viu? Amei. Bom restinho aí de carnaval. terça-feira de Obrigada, carnaval, de obrigada. feriado. Nos vemos Boa mês que vem quarta com de mais cinzas, uma aula. bom descanso. Sua mãe? Minha mãe. Uma graça. Não podia ser, né? Igualzinha. 20 anos de sócia. Podemos já. mostrar, senhora? 20 anos 20 anos de sócia? Ah, então eu vou dar beijo. Peraí, que é sócia. Ah, não. Sim. Eu já cumprimentei ali, você é aqui do quarto. Olha ela toda tímida. E eu vou dar um beijo na senhora. Oi. Sócia Eu da nossa assisto emissora. sempre. Muito obrigada. Há mais de 20 anos. Eita! Senhora faz mais parte disso aqui do que eu vou fazer 10 anos de emissora, a senhora acompanha 20 anos. 20 anos. Obrigada por me receber, então, viu, na sua casa. assisto por ter me sempre. acolhido. Obrigada. Pode sentar, fica à Desde vontade. o tempo da Rita eu assisto. Acompanhava? Oh. É, o programa a gente fez 15 anos, né, ano Que passado. maravilha, não, Deus abençoe. A Rita que agora continua conosco, viu? Logo depois do Mulher.com tem o Arte Brasil, com outras à tarde, dicas. às 5 horas, né? A senhora assiste, começa às 5 da tarde. A senhora assiste tudo. Eu assisto. Olha, que beleza, gente. Obrigada pelo Os carinho, terços viu? também. Rezo. Coloque meu nome nas suas orações. Pode deixar. Tá bom? Pode deixar. Que graça, Rê. Amém, amém, amém. Obrigada, Tati. Eu ia falar, né? Ela é sua cara. Na verdade, você é a cara dela. É verdade. Um beijo, viu, gente? Obrigada, Vão com viu? Deus. Obrigada Obrigada. pela presença hoje.